Olá, boa noite para todo mundo que já se encontra aqui na sala virtual. Prazer de novo estar recebendo vocês. Hoje a gente tem uma noite aí plena de palestra para falar sobre o recurso didático História em Quadrinhos e para falar também da charge, né? Então, nós temos alguns convidados que irão participar conosco. E eu espero dessa vez, pessoal, né, quem está nos assistindo, que vocês possam, na realidade, encaminhar as perguntas de vocês nos comentários, né? Nas 2 últimas semanas passadas, o pessoal estava na plateia aí bem tímido para fazer as perguntas. Então, vamos ver se hoje a gente se aquece um pouquinho mais, aproveitando que deu uma baixadinha na temperatura por conta da chuva aqui que deu em Teresina, para quem está aqui em Teresina. Vamos aquecer nossos corações para a gente poder, na realidade, dialogar com os palestrantes. E assim eu gostaria, então, de chamar a professora Gildênia, o professor Cleidson e a professora Francisca para compartilhar a tela comigo. Sejam bem-vindos, né, na live de hoje. Espero que a gente consiga ter um trabalho bastante bem sucedido, né? Acho que é uma temática que vocês vão explorar, que a gente utiliza muito na escola, né? Acho que toda criança, quem foi criança, leu, né, História em Quadrinhos, do Cebolinha, da Mônica, né? Entre outras. E eu acho que vai ser bastante legal hoje a live. E eu gostaria, então, de fazer a apresentação dos professores, né? E eu vou pedir, então, que se coloque na tela a apresentação formal de cada um dos palestrantes, para a gente poder começar. Nós estamos aí no nosso curso de extensão e aprendizagem significativa com o uso de recursos didáticos não convencionais no ensino de geografia, e a gente vai trabalhar com o ensino de geografia através de histórias em quadrinhos e cartazes temáticos, né? Os professores convidados, a professora mestranda Francisca Djalma Pereira, professor mestrando José Cleidson Rodrigues Nascimento, e a professora mestranda Gildênia Lima Monteiro. É uma satisfação para mim, como professora da pós-graduação, ter esse momento de dividir, né, os trabalhos com vocês. Muito legal a gente ter os nossos alunos da pós, né, podendo contribuir com a graduação e podendo contribuir com cursos de extensão. Então, eu gostaria de fazer a apresentação. A próxima tela, por favor. Nós estamos apresentando a Gildênia Lima Monteiro. Ela é mestranda do PPGGEL, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC, especialista em Gestão e Educação Ambiental, pelo Núcleo de Educação à Distância da Universidade Estadual do Piauí, UNEAD-UESP. Ela é graduada em licenciatura plena em Geografia pela Universidade Estadual do Piauí e atualmente ela é professora do curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental na Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, na qual ela leciona disciplinas como Metodologia da Pesquisa Científica, Economia do Meio Ambiente, Ecologia de Sistemas, Educação Ambiental, Gestão de Pessoas e Equipes, Saúde Pública, Saneamento Básico, Gestão de Resíduos. E ela atua também como professora de Geografia no ensino médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, através da Secretaria Estadual de Educação do Piauí, a SEDUC, em Escola do Campo, e possui ainda experiência como instrutora de qualificação profissional para o mercado de telecomunicações em Teresina, tem experiência na área de geografia, meio ambiente, gestão ambiental, né, e desenvolve pesquisas na área de educação, ensino, EAD, formação de professores, ensino de geografia, enfim, né, uma ampla experiência, né,
e inspiração aí para a pesquisa. Então, Gildênia, seja muito bem-vinda. É uma gratidão eu poder realmente dividir esta live contigo, né? A Gildênia é minha orientanda, está compartilhando comigo as reflexões dela dentro da área ambiental. Então, seja bem-vinda, vai ser muito legal. Vou agora fazer a apresentação do professor Cleidson, por favor. O professor José Cleidson Rodrigo Macedo, ele possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual do Piauí, pós-graduação em Docência e Ensino pelo IFP, pós-graduação em Gestão Educacional em Redes e mestrando em Geografia pelo programa nosso do PPGGEL, da Universidade Federal do Piauí. Atualmente ele é professor orientador do curso de graduação do SEAD UFP, educador social, policial sargento da Polícia Militar do Piauí, coordenador técnico pedagógico, né, da Polícia Militar do Piauí, professor formador de educador social no projeto Mirim Cidadão. Né? Seja muito bem-vindo, Cleidson. O Cleidson, quando ele for se apresentar, ele vai trazer um convidado para a gente, que é o professor Jairo Rodrigues de Freitas, da Universidade Rural de Pernambuco. Espero que ele consiga, né, acessar o nosso link para conversar com vocês também. E, por último, e não menos importante, professora Francisca. Francisca também é nossa aluna do programa de pós-graduação, com larga experiência na área de ensino. Ela está associada, né, à linha de pesquisa de ensino de geografia. Ela é especialista em metodologia do ensino de geografia pela Universidade Federal do Piauí, graduada em geografia pela própria Universidade Federal do Piauí em 2006 e atualmente ela é professora da Prefeitura Municipal de Teresina, a SEMEC, e do Governo do Estado do Piauí, a SEDUC, né? E tem experiência na área de geografia, com ênfase em geografia para o ensino médio. Então, muito grata pela presença de vocês, prazer recebê-los, e a gente vai dar, então, início às apresentações, e elas acontecerão nessa ordem, né? A professora Gildênia, a professora Cleidson e a professora Francisca, tá bom? Vocês podem tirar da tela, eu vou ficar observando os comentários do chat, né? Deixar, não sei se vocês querem ficar todos, a professora Gildênia. Então, peço também que me retire da tela para poder passar. Olá, boa noite a todos. É um prazer fazer parte do curso de extensão da UFP. Agradeço pelo convite, agradeço a professora Andréia, a professora Bachira e a todos que fazem parte da organização do curso de extensão. Tá? Hoje, nós trazemos uma proposta interessante, que é falar sobre as histórias em quadrinho. Tá? Eu gostaria que alguém pudesse projetar o material, ou eu mesma projeto. Pronto. Então, aqui, nós preparamos, eu, Cleidson e Francisca, somos os colaboradores, professores ministrantes dessa oficina de hoje. Nós preparamos um material, uma pequena apresentação em slides, para que possamos embasar um pouco a nossa discussão sobre o que nós estamos propondo, qual que é a nossa proposta, tá? Que é ensino de geografia através de história em quadrinhos. Todos nós, ministrantes, somos professores de geografia. Acredito que todos vocês que estão participando estão em processo de formação, fazem parte da comunidade acadêmica, seja em geografia, seja em algum outro curso, mas a temática que nós estamos abordando, ela também pode ser aplicada em outros cursos, tá? Em outras licenciaturas. Ela é voltada, na verdade, para a prática docente do professor. E aqui, especificamente, estamos falando da geografia, ok? Pode passar.
Para contextualizar tudo isso que nós vamos discutir aqui na noite de hoje, eu vou começar pela parte da fundamentação teórica, que ela vai explanar a ideia de alguns autores sobre essa temática, sobre a relevância de se trabalhar recursos didáticos não convencionais com os alunos em sala de aula, tá? Então, o ensino de geografia, por sua natureza diversa, ele possibilita várias formas de abordagem. Nós que estamos em sala de aula sabemos bem que a geografia ela trabalha com várias temáticas. E dentre essas temáticas, cada uma nós podemos e conseguimos trazer diferentes metodologias, diferentes recursos para trabalhar com esses conteúdos e tornar uma aula mais dinâmica, uma aula mais participativa por parte do aluno e que, ao mesmo tempo, motive o interesse desse aluno para as nossas aulas, tá? Pode-se destacar a importância da interpretação do espaço geográfico a partir da leitura da paisagem. Isso nós fazemos constantemente em sala de aula com os nossos alunos. Nesse viés, as histórias em quadrinhos, que é a temática que nós vamos abordar aqui hoje, produzem um efeito interessante para associar o texto e imagem na perspectiva da linguagem lúdica. Quando nós tratamos de recursos não convencionais, nós estamos tentando chamar a atenção dos nossos alunos para aqueles conteúdos do cotidiano que estão presentes ali no currículo da geografia escolar e no livro didático. A nossa intenção é chamar a atenção desses alunos de uma forma lúdica, para que ele possa demonstrar interesse em participar e, ao mesmo tempo, acolher esses conteúdos que estão sendo ali ministrados pelo professor. Tá? Nesse cenário, os HQs, que são as histórias em quadrinhos, eles dão ao ensino de geografia diversas possibilidades metodológicas, inserindo a prática do professor no contexto da sala de aula, trazendo, assim, os conteúdos de uma forma mais lúdica, de uma forma mais interativa, para que esses alunos consigam associar aquilo que eles estão aprendendo, conteúdo que estão aprendendo, com a vivência deles de algo lúdico, que são as histórias em quadrinho. Tá? Pode passar, por favor? Aí aqui eu trouxe alguns fundamentos teórico-metodológicos, como eu falei, a parte teórica que vai embasar toda essa discussão, ela está pautada em dois fundamentos básicos, que é a teoria da dialogicidade de Paulo Freire, tá? E a teoria da aprendizagem significativa de David Hume. Vamos abordar primeiro a de Paulo, em que ele diz, trouxemos uma breve fala de uma obra do Freire, que ele fala que, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. Convivência do ser humano com os outros iguais a ele. Presença que, reconhecendo a outra presença como não eu, se reconhece como si próprio. Presença que se pensa em si mesma, ou que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe. Esse ser humano, de acordo com Freire, ele está imerso em um mundo com outras pessoas. E, através dessas pessoas, ele precisa se comunicar, ele precisa se fazer entender, para que ele consiga viver. Isso envolve sentimentos, isso envolve vários outros aspectos da vida humana que estão interligados à sua existência, que fazem parte e dão sentido à sua existência. Tá? Pode passar? Agora nós vamos abordar a teoria da aprendizagem significativa. Eu estou tentando ser breve nessa parte teórica, porque nós temos uma discussão muito rica na parte prática da nossa explicação aqui, tá? A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, ela é um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com o aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Ou seja,
Nesse processo, a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Eisler define como conceitos existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação se ancora em subsunsores relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva de quem aprende. De acordo com esse autor, a aprendizagem significativa, para que ela ocorra, é necessário que o aluno ele consiga, no ambiente escolar, no ambiente de sala de aula, ele consiga relacionar os conteúdos novos que ele está aprendendo com aqueles conceitos que já estão fixados em sua mente. E a esse conceito ele chama de conceitos subsunsores. Tá? Essa relação que se dá é para que o aluno consiga aprender os novos conteúdos e, ao mesmo tempo, para que esses conteúdos façam sentido na existência desse aluno, para que ele entenda por que eu estou estudando, por exemplo, por que eu estou estudando conceitos de território, por que eu estou estudando paisagem, qual sentido faz eu estudar esses conceitos para a minha existência. Ele precisa, então, a partir da aprendizagem significativa, ele precisa ligar os conteúdos que ele está estudando com aquilo que ele já possui na sua mente, na sua estrutura cognitiva, para que, assim sendo, ele possa dar um sentido, ele possa dar um significado na sua mente aos novos conceitos que ele está ali aprendendo naquele momento, que está sendo repassado pelo docente naquele momento. Tá? Se esses conteúdos fizerem realmente sentido para esse aluno, aí nós podemos afirmar que sim, existiu ali uma aprendizagem significativa. Mas, claro que são as duas teorias, elas são muito complexas, elas são muito profundas, existem vários outros fatores que vão estar relacionados a isso. Um deles que eu queria destacar aqui na teoria de David Ellsberg é a questão da motivação do aluno. O aluno ele precisa se sentir motivado para ele aprender. Mas como é que nós vamos conseguir motivar esse aluno? Aí vai depender dos recursos, das metodologias que o professor conseguir adotar na sua prática docente, tá? E é sobre isso que nós estamos abordando, um desses aspectos que são as histórias em quadrinho. Pode passar? Uma outra conceituação que nós vamos abordar também para enfatizar um pouco tudo isso, toda essa discussão, é sobre a inteligência emocional, né? Ela é a capacidade que cada indivíduo tem para administrar suas próprias emoções e entender as emoções dos outros. Essa habilidade, se ela for bem desenvolvida, ele pode sentir, pensar e agir de forma mais equilibrada e consciente. Existem vários autores que eles abordam a inteligência emocional, em sua maioria são psicólogos, que eles enfatizam muito a importância de você ter uma inteligência e, ao mesmo tempo, um equilíbrio emocional, para que você consiga equilibrar as esferas da sua vida, a sua esfera social, econômica, psicológica, afetiva, para que você consiga administrar os seus sentimentos, tá? Mas por que toda essa discussão veio sendo trazida agora para esse conteúdo, para essa prática que nós estamos tendo aqui agora? Pode passar o próximo slide. Essa prática da inteligência emocional, compreender o porquê de se trabalhar com a inteligência emocional, é porque existe a aprendizagem socioemocional, né? E com isso, nós conseguimos ter habilidades consideradas importantes para ser feliz e, com essa felicidade, alcançar um sucesso na sua vida. Isso, gente, não é relativo. Claro que cada pessoa ela vai ter o seu próprio equilíbrio emocional, ou muitas vezes algumas podem não ter totalmente esse equilíbrio, conseguir equilibrar todas as esferas da sua vida para se considerar um ser plenamente feliz. Mas é um dos fatores que nós consideramos como importantes para que tanto o aluno consiga
demonstrar interesse pelos conteúdos que são ministrados em sala de aula, e para o professor, para que ele consiga fazer com que o aluno sinta-se motivado. Ambas as partes precisam estar bem, em um bom convívio, para que faça sentido tudo aquilo, o que é ensinado e o que é aprendido em sala de aula, tá? Algumas dessas habilidades que nós podemos destacar aqui, por exemplo, é ser as próprias emoções, que nós chamamos de autoconsciência, lidar com os sentimentos, e essa eu acredito que seja a parte mais difícil, saber lidar com os nossos sentimentos. Muitas vezes nós não conseguimos, tem dias que nós conseguimos estar com uma autoestima super elevada, e tem dias que nós não estamos tão bem assim, e às vezes nós contagiamos quem está ao nosso redor com essas emoções que nós não conseguimos administrar, não conseguimos equilibrar, tá? Motivar-se, né? Não é uma tarefa muito fácil. Eu me sentir motivada e eu conseguir motivar outras pessoas não é uma tarefa tão simples assim. Sabemos que no contexto educacional, esse fator motivação na prática docente, muitas vezes, ele está, às vezes, bem destruído. Às vezes, alguns professores dizem que não tem motivação para estar numa sala de aula, não tem motivação para inovar em uma sala de aula, até porque nós temos o reflexo da desvalorização da nossa educação no Brasil como um todo, né? Muitas vezes isso vai influenciar, sim, na forma como esse docente pode se sentir e também na forma como ele pode repassar isso aos seus alunos. Às vezes o professor acaba transmitindo isso aos alunos sem se dar muito conta disso, né? Reconhecer emoções nos outros, esse é um dos aspectos fundamentais que alguns autores eles enfatizam, que é importante você saber que você está lidando com seres humanos. Maurice Tardif, ele ressalta muito bem isso, que nós estamos lidando com seres humanos, com alunos, e esses alunos, cada um possui a sua individualidade. É uma sala com 30 alunos, por exemplo, mas cada um possui um perfil diferente, cada um possui a sua individualidade. E o professor tem essa tarefa também de reconhecer essa individualidade no meio daquela totalidade de alunos. É uma das habilidades que ele precisa também ter. Além de ele administrar as emoções dele, ele precisa reconhecer essas emoções e esses sentimentos no seu aluno, porque ele não pode simplesmente chegou e passou uma série de conteúdos, uma série de atividades, sem ao menos entender um pouco qual é o contexto que aquele aluno está inserido, se aquilo ali vai fazer sentido para a vida dele ou não. Muitas vezes nós observamos muito essa realidade nas nossas escolas, nas nossas salas de aula, por conta de desmotivação mesmo do público docente. Tá? E lidar com relacionamentos é uma aptidão social. Também é uma das habilidades que nós precisamos aprender muito mais. Embora você diga que eu tenho autoconsciência, eu tenho empatia, eu sou uma pessoa otimista, eu consigo gerenciar os meus sentimentos, mas nunca você está preparado para todas as situações que uma sala de aula pode te colocar. Seja você chegando ali como estagiário, seja você chegando como graduado, especialista, mestre, doutor, qualquer uma dessas funções, muitas vezes você vai encontrar dificuldades ou vai encontrar situações que você nunca presenciou e que às vezes não vai saber como lidar naquele momento, tá? Pode passar. Então, segundo a teoria de William Gleice, aprendizagem, formação e memória. Nós aprendemos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 70% do que vemos e ouvimos simultaneamente, 80% do que vivenciamos pessoalmente e a nossa estatística básica do professor. Aprendemos 95% do que ensinamos aos demais. É ensinando que muitas vezes você consegue aprender mais ainda, tá? Só para enfatizar mais uma das teorias que nós
estamos embasando aqui a nossa discussão de hoje. Pode passar. Como se aprende? A crise que a humanidade vive hoje, segundo Goleman, com o aumento da criminalidade, violência, infelicidade, é o reflexo de uma cultura que se preocupou apenas com o intelecto, esquecendo o lado emocional. Podemos afirmar, então, que a nossa sociedade, ela emocionalmente, ela encontra-se doente, ela encontra-se em desequilíbrio. Por quê? Nós não sabemos administrar muito as nossas emoções, nós nos prendemos muito a problemas pequenos, e isso vai fazendo com que hajam frustrações e não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Não conseguimos sentir, não conseguimos fazer, não conseguimos pensar, porque o sentimento ele vai trazer a emoção, fazer vai trazer a ação, e o pensar pode nos trazer a razão ou pode nos tirar a razão, dependendo da situação em que nós estamos ali inseridos, tá? Pode passar. E sobre a reflexão, será que nós somos seres, enquanto docentes, enquanto alunos em sala de aula, será que nós somos seres que estamos prontos para reflexão? Refletir é um processo de dar significado às informações, antes, durante e depois da informação. É um processo consciente e intencional, que dá um tempo ao cérebro para dar significado. Está bem associado à teoria da aprendizagem significativa. Eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou, as informações que eu estou absorvendo, para que eu consiga dar significado a ela na minha estrutura cognitiva. Pode passar adiante. Aí nós temos a aprendizagem ativa, que é a forma como cada pessoa compreende o que está sendo ensinado. Como que nós podemos compreender? Através de três formas básicas, perdão. Visual, através do sentido da visão, auditivo, através do sentido da audição, e o sinestésico, através do tato, tocando naqueles objetos, tá? Pode passar. Aqui nós vamos abordar de forma breve cada um deles. Aí vocês podem ir vendo qual deles vocês se encaixam, em qual deles, ou pode ser simultaneamente mais de um, que você consegue absorver. Como que você consegue aprender as informações quando você se depara com um material para estudar, quando você se depara em uma aula, na sala de aula, enquanto aluno, tá? O estilo de aprendizagem visual, ele é característico de uma pessoa organizada, observador. Ele memoriza vendo figuras e fotos, vendo imagens. É mais fácil para ele aprender. Não é que ele só aprenda desta forma, mas sim é a forma mais prática para que ele consiga absorver o que foi lhe ensinado. Ele prefere ler a escutar alguém lendo, né? Geralmente não se distrai com o ruído. Anota as informações ao invés de só ouvi-las. Tem talento com cores, pinturas e é bom para montar peças de teatro. Aí são algumas das habilidades para que a gente consiga identificar um pouquinho como é a nossa forma melhor de aprender. Tá? Pode passar. Agora nós temos o estilo de aprendizagem auditivo. Ele é característico, no geral, de pessoas que falam sozinhas, gostam de música, pronunciam palavras ao ler em silêncio, são aqueles que muitas vezes estão lendo ali em silêncio, de repente ele começa a ler em voz alta sem perceber, sem se dar conta, distrai-se facilmente com o barulho, possui uma linguagem oral facilitada e para ele escrever é mais difícil do que falar. Ele prefere a fala do que a escrita. E o nosso terceiro está no próximo slide, que é o sinestésico. Ele é característico de quem gesticula muito, reage fisicamente aos estímulos, movimenta-se muito, memoriza andando e olhando as informações.
aponta ao ler, não fica parado muito tempo, ele precisa do tato. Por isso, essa questão do movimento presente no sinestésico. Aí vocês podem verificar um pouquinho qual a forma de aprendizagem melhor de cada um, ou se você é um pouquinho de cada, dá para você, através dessas características básicas, dá para você definir um pouco do que você, de como você aprende, né? Não é com o que você é, e sim como você aprende. Próximo slide. Aí, diante disso tudo, que lição tem a ser tirada? Que cada um aprende à sua maneira. Por isso, é necessário oportunizar a todos e a cada um o aprendizado. Por isso, é importante que nós possamos inovar em sala de aula, que nós possamos ir com aquela vontade, aquela determinação de fazer algo diferente, não pensando nos meus problemas pessoais, mas sim pensando naquele público de aluno que me espera com algo diferente, que muitas vezes ele já está cansado daquela teoria que para ele não vai fazer sentido. Eu me refiro ao aluno da educação básica, que é o nosso maior público-alvo. Muitas vezes a teoria, o assunto teórico, ele vai estudar sobre relevo, ele vai estudar sobre rochas, e para ele não faz sentido, porque ele vai de casa para a escola, da escola para casa, sem ele entender o porquê que ele está estudando o relevo. Ele olha e não vê, não consegue associar o que ele acabou de estudar em sala de aula com aquilo que ele está vendo ali no seu cotidiano. Então, é preciso chamar esse aluno para a gente, chamar esse aluno para a nossa sala de aula, chamar esse aluno para a nossa geografia, para que ela possa fazer, sim, um sentido para esse aluno, para que ele entenda que o professor está se esforçando em mostrar o conteúdo de uma forma diferente, que ele está utilizando um recurso diferenciado para chamar um pouco mais a sua atenção. E isso também vai motivar o professor, ver que o aluno gostou da aula, que ele entendeu aquela proposta nova que o professor trouxe. Isso aí vai motivar muito o nosso alunado, tá? E também o feedback para o professor é excelente. Pode passar. Aí aqui nós temos algumas formas de representação do pensamento. Muitas vezes nós pensamos, nós aprendemos e nós precisamos saber como representar. E é importante, aqui eu entro de forma bem breve em um conteúdo que é a avaliação. É importante que o professor ele utilize diferentes formas de avaliar o seu aluno, que a avaliação ela não seja sentido apenas de punição para esse aluno, certo? Ele pode avaliar o aluno através de uma apresentação oral, através da fala, através da escrita, do desenho, da dramatização, do jogo, e com isso pode utilizar recursos como maquetes, croquis, mapa mental, desenho, a própria história em quadrinho que nós estamos abordando aqui hoje, músicas, paródias, etc. São várias formas que ele pode fazer uso, tá? Pode passar. E aqui nós estamos já quase finalizando, e como eu não posso interagir falando com vocês, vocês me ouvem, mas não conseguem se comunicar comigo através da fala, eu gostaria que vocês colocassem no chat algumas dessas perguntinhas, algumas dessas respostas que eu vou fazer aqui das perguntas. Quem já leu alguma história em quadrinho? Coloca aí no chat para a gente saber, para a gente ter uma noção do que vocês já tem conhecimento da história em quadrinho. Não precisa ser na área da geografia, pode ser qualquer história em quadrinho. Qual história em quadrinho você mais gosta? Você gosta de história em quadrinho? Qual você mais gosta? Qual o seu personagem preferido dos HQs? Já pensou em escrever a sua própria história em quadrinhos? É possível escrever a minha própria história em quadrinhos? Sim, é possível, e nós vamos mostrar isso agora com os nossos demais palestrantes, tá? Pode passar. Coloquem no chat aí as respostas, tá? A gente quer conhecer um pouquinho do que vocês já sabem sobre história em quadrinho, para a gente entender se estamos chegando até vocês com a nossa informação. Aqui são algumas das referências que nós utilizamos para
o embasamento teórico da nossa discussão. Pronto, pode passar. E aqui os nossos apresentadores na fotinha do cartaz de divulgação. Gente, espero que vocês tenham compreendido a minha fala, espero que esse embasamento teórico tenha feito algum sentido para vocês em torno da discussão que nós vamos dar continuidade agora com o Cleidson, ok? Muito obrigada a todos pela atenção. Estamos aguardando as perguntas e as respostas que eu pedi para colocarem no chat. Obrigada. Então, boa noite a todos. Vou pedir para colocar logo a apresentação, porque a gente já está com o tempo assim, bem corrido, né? Tá, então, eu sou o professor José Cleidson Rodrigues de Macedo, sou mestrando do PPGGEL. Eu estava acompanhando aqui no chat, né, do link que a Gildênia fez aqui com a gente, né? E eu vi que muitas pessoas responderam Turma da Mônica. Então, esse é o nosso tema, né? O ensino de geografia através de história em quadrinhos. E pode passar, por favor? Ok, aí está ela, né? A Mônica, da Turma da Mônica, representando aí. E, novamente, perguntando para vocês se vocês sabem o que são histórias em quadrinhos, né? E para responder a essa pergunta, está aí outra personagem tão famosa, principalmente aí no mundo da geografia, que é a Mafalda, né? Onde ela traz muitas temáticas ligadas à geografia. Quem já teve a oportunidade de ler sobre a Mafalda sabe que ela sempre tem essa preocupação, né, com o meio ambiente, enfim. Então, assim, pode passar o slide, por favor. Ok. E aí, o Pernalonga também traz uma das respostas, né? O que são histórias em quadrinhos? São histórias feitas em quadros, mas isso é bem óbvio, né? Então, vamos avançar no slide, por favor. Vamos aqui. A ideia de usar desenhos sequenciais para contar uma história, ela não é recente, né? Como vocês podem ver aí na tela. Ela deriva já de pinturas rupestres na pré-história, dos hieróglifos no Antigo Egito. Por que a gente está colocando dessa forma? Porque desenhos sequenciais para contar uma história, ele já faz parte dessa história da humanidade e o ser humano sempre teve essa preocupação em representar a sua atividade cotidiana através de desenhos. Então, assim, as histórias em quadrinhos, embora mais recentes, elas são uma forma de continuar essa história. Ok? Passamos. Tá. Então, aqui temos a primeira grande história que foi divulgada em massa, né, que é o Yellow Kid, do norte-americano Richard Olcott, de 1895, né, o Menino Amarelo. Ele trazia personagens fixos, né, balões de texto e algumas ações fragmentadas em quadros. Então, assim, é a primeira grande divulgação em massa que se tem nos Estados Unidos. Ok? Passamos. Eu estou passando rapidamente porque são apenas notas introdutórias, apenas para a gente entrar no contexto dos HQs. Tá? Aqui, Mickey Mouse, né, que talvez seja o personagem de quadrinhos mais conhecido da história, né, símbolo do império de Walt Disney, e que se tornou desenho animado em 1928. E aí começa uma outra trajetória, né? O desenho em quadrinhos de revistas, ele passa para as telas. E aí uma nova roupagem, uma nova dinâmica das revistas em quadrinhos, dos HQs. Ok, passamos. Pode passar o slide, por favor. Tá. Aqui, vejam só. Eu vou me alongar um pouquinho mais nesse contexto aqui, porque a gente está entrando numa ferramenta geopolítica. Então, a gente está entrando numa abordagem geográfica, mais especificamente.
o Capitão América, ele tem a sua criação ligada à Segunda Guerra Mundial, né? Quando os Estados Unidos utiliza como meio de comunicação em massa para unificar a população, despertar o nacionalismo e, claro, fazer com que os personagens inimigos, né, parecessem monstros. Então, assim, não à toa, ele vem aqui personalizado com a bandeira americana, ele é um super soldado, né? Outro ponto importante dessa história do Capitão América é que o custo da revista em quadrinhos era apenas 10 centavos de dólar, o que permitia, então, popularizar essa revista, né? E, portanto, esse conhecimento. E aí, é claro que esse simbolismo norte-americano através dessa ferramenta geopolítica. Então, veja que é um personagem importante para a história norte-americana. E agora, recentemente, ele veio ganhando aí roupagens no cinema, filmes, mas tudo começa através dessa história em quadrinhos lá da Segunda Guerra Mundial. Ok, podemos passar. Pode passar o slide, por favor. Isso, obrigado. E aí, quem seria, então, a personagem feminina do Capitão América, né? A Mulher Maravilha, trazendo essa temática do engajamento feminino, né? Lutar pelos direitos iguais, resolver suas vidas e, acima de tudo, mostrar que elas eram capazes de se cuidar sozinhas. E aí, percebam, uniforme com as cores da bandeira estadunidense e dessa forma, engajando, né? Fazendo com que a mulher entrasse se engajando aí na geopolítica também, por que não? Ok, podemos passar. Tá, no Brasil, segundo Cardoso, né, temos as aventuras de Nhoquim e também do Zé Caipora, né, que são histórias criadas por Ângelo Agostini, onde é uma especialização de literatura feita em quadros, né, através aí desses recortes e temas, em que ele busca tocar em temas relevantes dessa história brasileira, né, trazendo um modo de vida do brasileiro, e ela ganha, de certa forma, o âmbito mundial posteriormente. Ok, podemos passar. Tá, então temos 3 tipos aqui, a gente trouxe 3 tipos de quadrinhos. E aí, novamente, a gente traz aqui a Mafalda, né, que, como nós já especificamos, ela é bem comum quando se trata de temas de geografia. Então, livros de geografia, temáticas ligadas à geografia de um modo geral, comumente se traz a Mafalda, porque ela tem temáticas importantes sempre nesse contexto. E uma dos modos, né, de se tratar a revista em quadrinhos, ou os quadrinhos, seria a tirinha, né, que ela foi muito popularizada principalmente nos jornais, aqueles jornais escritos, né, que se tinha muito popularmente, eram mais baratos, eram um meio de divulgação em massa, e a tirinha ela é caracterizada por uma série de quadrinhos, né, e esses quadrinhos são curtos, geralmente 3, 4 quadrinhos que trazem ali um começo, o meio e o fim de uma dada temática, ou de uma dada história. Depois a gente já tem aqui, mais moderno, comics, né? Que é o nome que se dá às já conhecidas histórias em quadrinhos norte-americanas, principalmente, né? Os personagens da Marvel se enquadram aí nessa perspectiva. E também recente, né, pelo menos assim, a popularização, a chegada ao Brasil mais recente, que é o mangá, que é o nome dado às histórias em quadrinhos japonesas. E aí outros personagens aí conhecidos, inclusive é o que está, assim, que eu percebo, pelo menos assim, que se percebe atualmente, é o que está em vigor, né, que está mais popular neste momento aqui. Ok, podemos passar. Eu não estou com acesso ao chat, então, assim, se tiver algum comentário que seja importante aqui,
Eu creio que seria interessante para este momento, né? Então, o uso de história em quadrinho para o ensino de geografia, né? Uma análise de propostas didáticas da Natália, um trabalho que ela fez pela Universidade de Minas Gerais, é o Instituto Federal de Minas Gerais, se eu não me engano, e tem aqui vários trabalhos em que traz temáticas importantes dentro desse contexto aqui da geografia, né? Histórias em quadrinhos na geografia escolar, na geografia urbana, de meio ambiente. Todos esses trabalhos estarão referenciados aqui, né? É um trabalho da colega do Instituto Federal de Minas Gerais, e são temáticas importantes para quem quiser entrar mais na teoria, especificamente, das revistas em quadrinhos. Ok? Podemos passar, por favor? Tá. Esse desenho é o desenho feito pelo um aluno, que é o Murilo, do 5º ano, de uma escola aqui de Teresina, né? E ele também é meu filho, né? Por característica, né? E esse desenho evidencia que, claramente, né, se percebe o desmatamento que há, né? A vizinha reclamando ali que o senhor está cortando ali a árvore, né? E esse desenho temático em sala de aula, eu tenho certeza que aqui, quem é professor ou os que ainda irão entrar em sala de aula, de algum modo já se inseriram através desse desenho em sala de aula. Então, assim, o desenho em sala de aula e o desenho dentro do contexto da geografia na escola, ele sempre foi uma realidade. Mas, então, para os alunos criar um desenho com uma qualidade relevante, né, que traga realmente assim uma realidade, que a gente possa observar um desenho bem feito, como esse aqui do Murilo, e saber qual o contexto que ele se insere, a gente teria que ter uma técnica de desenho. Por exemplo, eu não tenho uma técnica de desenho assim tão aprimorada, né? É um talento que já nasce com a pessoa ou que é desenvolvido, enfim. E aí, por que a gente não tem essa técnica? A gente pode se restringir a não criar a nossa própria revista em quadrinhos, não criar nossas temáticas? Aí não, né? A tecnologia já está aí para nos auxiliar nesse sentido. Então, é para isso que a gente traz aqui uma proposta, né? É uma proposta desenvolvida de minha autoria, que eu trago para apresentar uma plataforma para vocês, né? É uma plataforma conhecida, facilmente adquirível aí nos meios digitais, e através dessa plataforma nós podemos criar nossas revistas em quadrinhos. É o aplicativo Cômica, é um deles, né? Eu acho ele bem mais fácil, bem mais manuseável, porque você pode baixar no celular, ele pega pouco espaço, e você tem todas as ferramentas que são necessárias para criar ali uma revista em quadrinhos. Então, essa é uma aplicação de criador de memes, mas que também transforma desenhos em quadrinhos. E você pode envolver os teus alunos, né? Envolver pessoas dentro de uma galeria de fotos, dentro de uma revista em quadrinhos, que pode tornar um determinado assunto bem mais interessante, bem mais animado. Então, assim, que tal pegar uma turma inteira e envolver essa turma num trabalho para a construção de uma revista em quadrinhos envolto de uma determinada temática? E aí a gente vai apresentar o passo a passo aqui com vocês. Eu havia planejado uma proposta de prática, mas por uma questão do tempo e também do meio aqui da plataforma do YouTube, ela não será possível a prática, mas fica para um momento futuro, podem me procurar lá no grupo do WhatsApp, e ao final eu deixo também o meu contato, que fica totalmente à disposição para a gente fazer um manuseio prático dessa construção da revista. Ok, podemos passar, por favor? Então, o primeiro passo é baixar esse app, que é destinado ao Android, né? Quem precisar para um outro tipo de
de telefone, um outro tipo de aparelho, como, por exemplo, o computador. Eu tenho também sugestão de outras plataformas, né? Mas o Comic é principalmente aqui para o Android. Você vai baixar normalmente pela loja lá do Play Store, né? Ok, pode passar, por favor. Então, baixando, a gente tem a opção lá, clicando no item Galeria, né? O Gallery está aí em inglês. Ele já vai conduzir diretamente lá para a sua galeria de fotos. Ou, se for o caso, você pode tirar uma foto nova. E na própria opção que ele vai te dar aqui, ele já vai formatar em quadrinhos. Você vai perceber nesse segundo formatozinho aí do celular, que ele já vai te dar as opções de enquadramento que você quer. Um quadrinho numa tela, ou dois quadrinhos divididos, ou múltiplos quadrinhos, enfim. Você vai escolher a melhor opção para fazer. É super autodidático, você vai construindo e vai vendo assim que ele vai te dando passo a passo já. E aí, ao final dessa construção, você pode baixar ou você pode compartilhar direto. Você baixando, é interessante que ele pode te dar a opção já de PDF, né? Já vai salvando ali em PDF, ou ele pode deixar salvo como imagem na galeria. Ok, podemos avançar, por favor. Tá, então esse foi o projeto que eu criei para a apresentação no semestre passado. Foi construída uma revista que a gente denominou de Piracuruca, né? Porque é uma homenagem aqui aos participantes, que são personagens reais, né? Que fizeram fotos para que a gente fizesse esse projeto lá no Parque Nacional de Sete Cidades, né? E aí a gente denominou a revista de Revista Piracuruca. Podemos passar, por favor? Pronto, aqui a gente já tem fotos com efeitos, né? Tudo isso é construído assim dentro dessa plataforma de uma maneira muito fácil, muito prática. Os balões são inseridos, você pode colocar a fala que você pretende adicionar, ou simplesmente uma legenda, como é o caso aí que está especificado na figura 3, 4, na figura 4. E aqui é o Parque Nacional de Sete Cidades, né? E esses personagens, claro, concederam as suas imagens para a gente fazer a utilização aqui. Podemos avançar, por favor? Então, aqui a gente pegou personagens, né, da fauna, da flora, o intemperismo que ocorre, e aí vocês percebem diversos tipos de efeitos. No projeto, a gente fez a utilização dos diferentes tipos de efeitos justamente para ilustrar as potencialidades que você pode fazer com a criação da revista. Ok? Podemos avançar? Ok. Então, novamente, outros efeitos, né? Onde se tem aqui diferentes coloridos, ou você pode deixar a imagem até em preto e branco, se for o caso. Pode colocar efeitos de sombreamento diferentes, dependendo da imagem que você queira ilustrar. Então, assim, é apenas para demonstrar como é fácil e como é prático para se fazer a revista. Quando você baixar no teu aplicativo, lá no teu celular, você vai perceber assim que é bem prático e bem fácil. E pode envolver toda a turma, né? Você pode pegar uma turma de alunos, deixar com que eles façam a prática, ou você mesmo pode levar a prática para demonstrar para eles, construir a revista da turma ou a revista do curso, enfim. Podemos avançar, por favor? Mais imagens, né, e efeitos diferenciados. Nessa revista a gente buscou realmente fotos reais, né, fotos que foram tiradas lá no parque. Podemos passar. Ok. São ainda exemplos, né, de fotos que foram tiradas lá no parque.
Ok, podemos passar. Pode passar o slide, por favor. Tá, então aqui a gente finaliza a revista, né? Colocando novamente aqui tipo de vegetação, os personagens que gentilmente concederam aqui as suas imagens para que a gente pudesse trazer essas ilustrações para vocês. E essa revista, eu tenho ela em PDF, né? Inclusive já com números atualizados dela, né? A gente já está no número 6, com novas imagens, né? Com outros personagens também. E, assim, esse material a gente deixa disponível, bem como também a prática que nós fizemos para a construção da revista, a gente tem ela gravada, né? Eu posso passar através do link ou posso também disponibilizar essa prática já gravada também com um videozinho curto de 3 minutos apenas. Então, para se perceber assim como é fácil de construir, tá bom? Podemos avançar, por favor? Aqui os nossos créditos, né, que seriam as nossas referências que foram utilizadas aí, os personagens, lá das revistas em quadrinhos que são mais conhecidas, até a construção dessa revista aqui nossa. E podemos avançar para deixar aqui o nosso contato, tá bom? Eu sei que o tempinho é bem curto aqui, quase que a gente não conseguiu aqui. Estava previsto para a gente fazer essa prática, né, com vocês, mas, como disse, anotem aí o contato, eu me coloco à disposição para fazer, ou para lançar o vídeo, ou se tiver alguma dúvida mais específica em relação à revista, ou como construí-la, eu me coloco aqui à disposição. E aí já podemos passar a palavra para a próxima colega que vai fazer uso, que é a professora Francisca. E muito obrigado e boa noite. Boa noite, obrigada, Clendson. Boa noite a todos, né? Como o Clendson falou, eu sou a professora Francisca. Inicialmente, eu gostaria de agradecer por mais uma vez estar podendo dar um pouco da minha contribuição para o curso de extensão, né? É a segunda vez que nós participamos. E como bem colocou a Gildene inicialmente sobre a teoria, né, da aprendizagem significativa e com os exemplos mais práticos do Clendson, eu vou dar continuidade, né, ao debate sobre ensino de geografia, né? Nós sabemos, enquanto professores, enquanto estudantes de geografia, né, a importância dessa disciplina para que os indivíduos, para que os educandos, eles se compreendam como cidadãos do mundo, né? Então, especialmente diante das transformações socioespaciais pelas quais nós passamos, né, de forma cada vez mais intensa. Então, o ensino de geografia, nós sabemos que ele ainda ocorre de maneira baseada nos moldes da pedagogia tradicional e nós precisamos romper com isso, né? E é exatamente a proposta do curso de extensão e o que nós trouxemos hoje como sugestão para todos nós. Já pode passar, por favor? Bom, então a proposta que eu trago é uma técnica, né, de aprendizagem denominada Phillips 66, né? Então, o que é essa técnica? Ela é um trabalho coletivo, né, no qual os participantes são divididos em grupos de 6 membros, com o intuito de compreender em 6 minutos o conhecimento efetivo sobre determinado tópico, situação ou problema específico. Então, essa é uma técnica que ela é empregada, né, não só na sala de aula, mas a nossa proposta é discutir exatamente a aplicação dela no âmbito escolar. Então, como se originou essa técnica? Em homenagem ao criador, né? Ela surgiu, ela foi um norte-americano, o Donald Phillips, né? Daí o nome Phillips, né? Da Universidade do Michigan, e ele percebeu a potencialidade
da prática do trabalho em equipe. Então, ao longo da discussão, vocês vão observando essa importância de se trabalhar, né, a equipe, que aí já vai ao encontro do que a Gildênia colocou, né, a questão de aceitar o ponto de vista do outro, né, as opiniões, de se colocar como protagonista. Então, realmente é uma técnica que é muito favorável à obtenção, à construção dessas habilidades. Então, qual é a contribuição dessa estratégia de aprendizagem? O trabalho em equipe permite o desenvolvimento de habilidades dos educandos, contribuindo para uma formação coletiva de construção do conhecimento. E aí, esse termo construção do conhecimento, né, rende muitos debates, né? O nosso aluno, né, lá na escola, ele deve ser levado, né? O professor ele deve agir como mediador, né, para que os alunos construam o seu conhecimento de forma significativa, exatamente para poder atuar nessa sociedade que está se reformulando a cada dia. Pode passar, por favor. Bom, quais são os objetivos da Philips 66? Criar uma atmosfera informal, né? E aí, por que criar essa atmosfera informal? As salas de aula, elas não precisam ter aquela rigidez, né, da prática tradicional que nós ou conhecemos porque vivenciamos, ou conhecemos porque lemos, né? Mas assim, dá um ar de uma atmosfera de maior informalidade, exatamente para que o aluno ele se sinta mais à vontade, né? Ele sinta vontade, sinta prazer em participar das atividades. Promover a divisão do trabalho e responsabilidade, né? São outras habilidades que vêm sendo bastante discutidas, trabalhar a questão da responsabilidade, dividir tarefas, né? Desenvolver a capacidade de sintetizar, desenvolver a rapidez de pensamento e levar os alunos a selecionar aspectos mais importantes do assunto. Então, observemos que o quanta riqueza, né, essa técnica ela pode nos trazer, claro, e aí eu coloco, me reportando a teoria que a Gildênia colocou, que a Gildênia debateu, que uma estratégia de ensino, qualquer que seja ela precisa ser bem planejada, ela precisa de N fatores para que dê certo. Não é porque eu considero a estratégia boa, a técnica boa, que ela vai funcionar. Né? Então, o professor tem que planejar bem, tem que conhecer o seu aluno, tem que ver a melhor forma de aplicar essas técnicas, e com a Philips 66 não é diferente. Pode passar, por favor. Pode passar? Isso. Então, assim, tentando fazer um link com a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, e que é a base, como o próprio nome já diz, para a construção dos currículos, né, é o norteador quando nós vamos planejar nossas aulas. O que diz essa base? Ela diz que a sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo. E aí vem algumas questões que são bem interessantes. O que aprender, né? O que nossos alunos eles precisam aprender para se tornar cidadãos do mundo, né? Para que aprender, né? Como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. Porque a Philips 66 ela é um instrumento que pode ser utilizada com várias finalidades. Eu posso utilizar a Philips para debater um assunto, né, no início da sua exploração, do seu estudo, ou eu posso utilizá-la como meio, né, para realizar uma avaliação dos meus alunos. Né? E, de qualquer forma, mesmo que a intenção não seja apenas avaliar, né, ao longo da realização dessa atividade, o professor ele terá condições de fazer isso. Então, no novo cenário mundial, reconhece-se em seu contexto histórico e cultural comunicar-se,
ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informação. Então, tudo que se coloca a partir da BNCC, né, aí que foi colocado, é para que o aluno ele não acumule apenas informação, mas que o aluno ele adquira todas essas habilidades aí colocadas, a habilidade de ser criativo, de sintetizar, de fazer análise, de ser mais participativo, de ser mais colaborativo, mais resiliente, ser um cidadão proativo. Então, para isso, apenas o acúmulo de informações não vai dar conta. O aluno ele tem que construir, né, o seu conhecimento e de forma significativa. Pode passar, por favor. Bom, então, para isso, né, para que nós formemos cidadãos proativos, aptos a responder às demandas da sociedade, isso requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender. Então, o que significa isso? O indivíduo ele tem que aprender a buscar o seu próprio conhecimento. Né? Saber lidar com a informação cada vez mais disponível. Nós sabemos que existe um leque de informações. Nossos alunos eles precisam estar preparados para saber filtrar essas informações. Afinal de contas, não são todas as informações que podem se transformar em conhecimento, né? Atuar com discernimento e responsabilidade no contexto das culturas digitais, né, que era exatamente isso a que eu estou me referindo também, né? Nós temos aí as mídias sociais, nossos jovens eles estão cada vez mais imersos e eles precisam saber lidar com isso. E a escola ela não pode fugir a esse debate. A escola tem que estar sim preparada para auxiliar os estudantes a agir com responsabilidade diante desses achados. Né? Aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, que é a questão do sujeito proativo. O sujeito proativo, ele deve ser capaz de, inclusive, antever os problemas, né? E de buscar soluções para esses problemas. E aí, mais embaixo, a BNCC coloca exatamente isso, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Então, imagina, né, um trabalho em equipe, a multiplicidade, né, de pontos de vista diferentes, de olhares diferentes, e o aluno ele deve estar apto a saber lidar com essas diferenças, e isso vai nos reportar a questão da própria inteligência emocional que foi discutido pela Gildênia. Pode passar, por favor. Bom, então, como se dá a dinâmica dessa atividade, da Philips 66? Bom, para se executar essa atividade, aliás, uma atividade utilizando essa técnica, existem alguns componentes, né? Que devem ter um papel importante na execução dessas atividades. Então, nós temos o coordenador. Como aqui nós estamos falando do âmbito escolar, esse coordenador ele é o professor, né? Então, o professor, a função dele é definir bem uma situação, né? Uma discussão, ele vai propor essa discussão ao auditório, né? Quem é o auditório? É a nossa sala de aula, né? Fazendo depois fracionar-se em grupos de 6, para que reflitam, opinem e deliberem sobre a mesma durante 6 minutos. Então, o que acontece? Nós, enquanto professores, na nossa sala de aula, estudamos, planejamos, né, trabalhar com a Philips 66. Então, nós, professor, nós seremos o coordenador, né? E nós, na nossa sala de aula, dividiremos essa turma, né, em grupos de 6, né? Então, se a sala tiver, por exemplo, eu vou colocar o número exato, 36 alunos. Então, serão 6 grupos de 6. Então, o professor, digamos que ele vai trabalhar globalização, né? E aí, ele coloca esse tema, né, a ser discutido, no caso, a globalização, só que globalização ele tem os subtemas. Então, ele vai distribuir esses subtemas para aqueles 6 grupos, no caso hipotético aqui de uma turma com 36 alunos, né? Um outro
a componente importante da Philips 66 é o secretário. Né? Qual é a função do secretário? Ele tem a função de ir consignado no quadro negro, mas também não precisa ser só no quadro negro, pode ser um cartaz, né? Um cartaz temático, e ele vai levar essas opiniões dos pequenos grupos, no caso os grupos de 6, aproximando ideias afins e consignando depois no mesmo as conclusões gerais. Então, o secretário ele vai ser o responsável por anotar, por colocar lá as opiniões que o grupo de 6, cada grupo de 6, chegou, né? A deliberação às quais chegaram. O auditório, que é a nossa sala de aula, ele pode ser constituído por pessoas interessadas em determinado tema, né? Assistente de uma conferência ou pelos educandos de uma classe, que é o nosso caso aqui. Os grupos indicarão imediatamente um orientador ou relator. Pode passar. Bom, então vamos ver como se desenvolve, né, uma atividade utilizando a Philips 66. Bom, o professor, né, ele expõe clara e precisamente uma questão. Eu já coloquei um exemplo que foi sobre globalização, né? Solicitando cooperação de todos os componentes da sala de aula para seu estudo, solução ou sugestões de solução. Aí um exemplo, né, o mundo globalizado. E aí os subtópicos, comunidade global, revolução tecnológica e espaço global, globalização e desigualdade, consumo e meio ambiente. De forma que cada um dos grupos, né, de 6, dos quais a turma foi dividida, ela fique com um subtópico desse. Em seguida, o professor ele vai orientar esses alunos, né? Eles vão se dividir em grupos de 6. Ele esclarece também que, formado o grupo, cada um deve escolher o seu orientador, e aí não é mais o professor, o papel dele, ele já foi o primeiro, né? Quando ele expôs a discussão, né? Colocou a discussão a ser realizada. Então, o grupo, depois de ser dividido entre os 6, eles vão escolher o orientador, o seu relator e o seu secretário. O orientador tem por função controlar o tempo, porque o tempo são 6 minutos, daí o nome Philips 66. Philips foi o criador da técnica, 66 é a quantidade de pessoas em grupo e o tempo que eles terão para discutir um determinado problema. Mas, assim, isso não é rígido, né? Não é porque a técnica é 66 que eu também não posso. O professor ele tem autonomia para fazer grupos menores. Por exemplo, se a minha sala me impossibilitar de eu fazer grupos de 6, eu posso fazer grupos de 4, por exemplo. Né? Mas o importante é que tenha o orientador, o relator e o secretário, porque eles terão papéis específicos nesses grupos. Né? Então, como eu ia falando, o orientador ele tem a função de controlar o tempo e de fazer com que todos os membros do grupo eles expressem as suas ideias, né? E aí a gente percebe a participação ativa, né, de cada membro desse grupo. Né? Cada um ele vai ter um papel, ou ele vai ser o orientador, ou ele vai ser o relator, ou ele vai ser o secretário, ou ele vai ser o integrante do grupo que vai expor suas ideias também. Né? Bom, o relator ele deverá anotar as ideias do grupo, né? Estas depois de serem criticadas, ou seja, depois de serem debatidas, selecionadas ou melhoradas, porque aí vai haver um debate, né? E aí onde está a questão de se respeitar o ponto de vista do outro, né? Serão lidas para que o secretário as anote no quadro. E aí, mais uma vez, eu coloco. Aqui nós estamos falando quadro, mas pode ser, por exemplo, uma estratégia muito boa é se fazer cartazes temáticos, né? Fica muito mais interessante, fica mais lúdico, eles vão participar de forma ainda mais ativa, né? E com certeza o resultado será de uma aprendizagem, né, significativa. Pode passar, por favor. Bom, formados os grupos de 6, o grupo pensará durante 6 minutos, haverá discussão livre e espontânea dessas ideias. Feito isso, será elaborado um resumo ou tiradas as conclusões que serão anotadas pelo relator, como eu já havia falado anteriormente. Encerrada a discussão,
o coordenador convida cada relator a apresentar para todos a conclusão do seu grupo, que serão consignadas no quadro negro pelo secretário ou no cartaz temático. Pode passar. O professor passará a examinar o material obtido através das sugestões, com a participação de todos, né? Em forma de discussão, objetivando alcançar soluções ou conclusões que sejam aceitas por todos. Eu acredito que vocês tenham observado o papel do professor, né, na realização de uma atividade utilizando a Philips 66. O professor, ele deixa de ser aquele que está na frente, né, apenas expondo o conteúdo, e quem de fato vai trabalhar é o aluno. O aluno, ele vai ser o protagonista, né, ele vai ser o sujeito, né, da sua aprendizagem. O professor, ele terá um papel não menos importante, né, do que o professor numa perspectiva mais tradicional, que é a de professor mediador, né? Pode passar. Bom, e aí só para fazer um link com o que a Judênia colocou, e também para chamar a atenção como esse tipo de estratégia, ela favorece uma aprendizagem mais ativa, uma aprendizagem mais significativa, eu trouxe aqui a pirâmide de William Gleiser, né, que já foi falado pela Judênia lá no início. Bom, e aí nós vemos que nessa parte superior da pirâmide, nós temos um aprendizado mais passivo, né? Que é a questão de ler, de escutar, de ver, né? De ver e de escutar, que é quando o professor ele se coloca, né? Como aquele que apenas repassa o conteúdo, né? E aí, quando você passa a discutir, e aí essa técnica, a Philips 66, ela vai muito ao encontro da discussão dos assuntos, dos conteúdos, né? 70%, né, do que se discute, nós aprendemos. Então, e está inserido num contexto de aprendizagem ativa, que é o que nós, enquanto professores de geografia, buscamos, né? Que é romper com aquelas práticas tradicionais, memorísticas, né? Porque a sociedade ela muda, o ensino ele tem que mudar, e a geografia, como uma ciência que estuda as relações do homem com o espaço, ela não pode jamais, né, continuar da forma como nós ainda, infelizmente, nós ainda percebemos nas nossas escolas. Então, a partir de técnicas como essa, nós podemos, né, ter uma aprendizagem, o aluno, uma construção da sua aprendizagem de forma mais ativa. Pode passar. Bom, e aí nós temos alguns exemplos, né, alguns cartazes, para observarmos melhor como se dá, né, a dinâmica da utilização da Philips 66. Então, aí nós temos grupos de pessoas, nós estamos vendo adultos, e nós vemos que eles participam da discussão, inclusive é bem atual essa foto, né? Todos estão de máscaras e tudo, e aí eles estão todos ativamente participando da discussão e todos estão trabalhando. Então, realmente, é uma atividade que exige que os estudantes eles estejam em constante interação. Pode passar. E aí nós continuamos, né? Aí nós temos, inclusive, eles estão bem à vontade, né? Eles estão sentados ao chão, percebemos que eles ainda não estão divididos em grupo, aí o professor ainda não fez essa proposta, né? Mas eles estão bem à vontade, aí são adultos, mas essa atividade ela pode ser feita com crianças, e com crianças existem técnicas para você se aproximar das crianças, você pode sentar com elas no chão, você pode, isso, inclusive, para que você olhe mais de perto para as crianças, né? Uma criança de 6º ano, por exemplo, que é nosso público aqui, a partir do 6º ano, então você senta ao chão com ele, você fica da mesma altura, então o professor ele já se coloca na mesma posição do aluno, e isso é uma situação de democracia na sala de aula. Pode passar.
Bom, aí nós já temos os representantes, né, do grupo, né? Lembre que nós temos os papéis do relator e do secretário, né? Além do orientador, né? Aí eles já estão mostrando o resultado das discussões deles, né? E eles estão colocando, gente, para toda a sala de aula. Aí parece exatamente uma sala de aula de adultos. Então, eles estão colocando para toda a sala de aula. Então, aquela discussão que aconteceu num grupo menor, que eram os 6 participantes de um determinado grupo, agora ela vai para o grupo maior, que é a sala de aula. Então, o mesmo conteúdo, né, com vários subtemas, que foi debatido em grupos de 6, agora vai para o grupo maior, né, que é a turma inteira. Então, todos os alunos, eles participam em algum momento, no momento da exposição aí, das discussões no geral, né? Pode passar. E aí nós temos um exemplo de cartaz temático, né? Pelo título aí, Cuide do Meio Ambiente, foi uma proposta sobre, claro, o estudo do meio ambiente. E aí, com certeza, um dos grupos, né? Um dos grupos ficou responsável pela coleta seletiva do lixo, né? E aí eles produziram esse cartaz, e aí você observa que tem os 4 recipientes para separar o lixo, né? O lixo, o papel, o metal, o plástico, o vidro. Com certeza, cada um dos integrantes desse grupo, ele pesquisou, ele debateu sobre essas temáticas e o resultado está aí. Parece ter sido um trabalho, né, de séries um pouco mais menores, né? Talvez um 6º ano, não sei, mas assim, uma proposta bem interessante, né? E um resultado bem satisfatório, com certeza. Pode passar. Bom, aí algumas das nossas referências, né? Que a gente utilizou para fazer esses slides, para fazer essa discussão. E por hoje é só, e eu acredito que o professor Jairo ele vai dar a sua contribuição agora. Então, mais uma vez, eu agradeço, né, por essa oportunidade, e a gente está à disposição para o debate logo após a apresentação do professor Jairo. Boa noite a todos. Me ouvem? Os amigos me ouvem? Sim, a gente está lhe ouvindo. Ok, boa noite a todos. Preliminarmente, quero dizer que é um prazer estar participando deste trabalho com esta equipe de excelência. Parabenizar a todos pelas brilhantes apresentações. E apenas como contribuição, eu gostaria de enfatizar que o Philips 66, que é uma ferramenta excelente, uma ferramenta que infelizmente, não é tão usada pelos nossos docentes, pelo menos aqui no Brasil, mas que tem um resultado... Eu posso falar porque eu já trabalho com o Philips 66 há muito tempo, ela tem um resultado magnífico. E eu queria apenas enfatizar, creio que todas as coisas já foram ditas, né, de maneira brilhante, mas eu queria apenas enfatizar que o Philips 66 ele pode também ser adaptado em algumas situações. A nossa professora já falou, por exemplo, da questão do quantitativo de alunos. Não necessariamente tem que ser os 6. O nome Philips 66, como já foi explicado, né, foi o nome Philips por causa do seu criador, que foi Donald Phillips, e 66 justamente por essa questão do número 6 envolvido. 6 turmas de 6 alunos com 6 minutos para discussão. Mas não necessariamente tem que ser aquela coisa engessada. E eu queria falar de uma adaptação do Philips 66, que eu também utilizo bastante, que sabemos que no Philips 66, os alunos voltam para a sala de aula e aí há a discussão com um grande grupo. Nessa adaptação, principalmente quando existe uma turma muito grande de alunos,
e o tempo é exíguo, aí essa adaptação é feita da seguinte forma: os grupos são divididos por temáticas apenas para título de exemplificação, né? Vamos dizer que os alunos irão estudar os 5 últimos presidentes da República, contando com o atual. Então, supomos que dividiremos a equipe em 5 equipes, os alunos em 5 equipes. Uma vai estudar o presidente Jair Bolsonaro, a outra vai estudar o presidente Michel Temer, a terceira vai estudar a presidente Dilma Rousseff, a quarta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a quinta, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ok? 5 equipes, cada uma com uma temática diferente. Então, essas equipes vão ter um tempo para estudar a sua temática, no caso, o seu presidente. Esse tempo não necessariamente tem que ser de 6 minutos. Se a equipe já tiver um estudo prévio, pode ser um tempo menor. Se não tiver, um tempo maior. E aí, ao invés de vir para o grande grupo, essas equipes vão eles tornar-se-ão especialistas. Então, por exemplo, vamos dividir a equipe número 1. Então, a equipe número 1, todos da equipe número 1 vão estudar o presidente Bolsonaro. Todos da equipe número 2 vão estudar o presidente Michel Temer. E aí, eles estudam em equipes o mesmo tema. Aí, em seguida, eles voltam para as suas equipes. Então, vamos já formar 5 equipes. Cada equipe terá um tema de 1 a 5, que é um presidente. Então, na equipe, cada aluno será um especialista naquele tema. E aí, o aluno número 1 vai falar do presidente Bolsonaro, o aluno 2 vai falar do presidente Michel Temer, e assim sucessivamente. Não será no grande grupo, será no pequeno grupo. Isso quando não há tempo suficiente e, principalmente, quando há um quantitativo grande de alunos. Ok? Então, seria mais uma adaptação ao Philips 66. Que é apenas essa contribuição que eu gostaria de repassar. Oi, professor, tudo bom? Estou com o meu computador aqui, deu um lapso, tivemos chuva aqui em Teresina, então deu um probleminha aqui. Muito obrigado por o senhor ter vindo, né? O professor Cleidson compartilhou conosco a sua possibilidade de entrar para a live, né? E eu gostaria de saber se o senhor tem utilizado na universidade com o grupo dos seus alunos, como é que é a sua prática no uso dessa técnica, né, dentro de sala de aula. Ok, professora Andréa. Sim, eu utilizo. É interessante, professora, que eu utilizo essa técnica tanto nas minhas turmas de ensino fundamental, ensino médio, como nas minhas turmas de graduação e de pós-graduação na universidade. Então, é uma técnica que a gente utiliza e que vê um resultado extremamente positivo. Então, utilizo sim na universidade, tanto no curso de pedagogia, onde eu ministro aula, no curso de história, e assim, os alunos também eles se envolvem bastante. A gente utiliza, assim, em alguns momentos, técnicas lúdicas, concomitantemente com a utilização do Philips 66, e o resultado tem sido extremamente positivo e prazeroso. Muito legal isso, né? Porque a gente, às vezes, tem problema, né, com o uso de determinadas tecnologias, enfim, e a gente resolve, muitas vezes, querer utilizar o celular, o computador, o tablet, né? E, nesse caso, é um ensino mais colaborativo que leva a uma situação de discussão, de reflexão, de fato,
pensando mais nessa característica. Eu acho que eu acho que seria a nossa função como professor, né? Como diria um professor norte-americano, o Hatz, que ele dizia que a função do professor é ensinar a pensar, né? Não que não que na realidade as pessoas não pensem, mas o que ele estava querendo dizer era conduzir exatamente essas atividades de reflexão, né? De possibilidade de refletir sobre temáticas e poder debater, discutir, criar argumentação, enfim. Então, agora eu vou passar a fala para o professor Cleidson, não sei se ele quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu não vi no chat aqui as pessoas que estão participando, né, da live hoje se fizeram alguma questão. Vou dar uma olhadinha enquanto o professor Cleidson dialoga com o senhor. Ok. Então, professor Jairo, desde já agradeço, né? Reiterar aqui a admiração pelo seu trabalho, já conheço de longa data, estivemos juntos agora recentemente, né? Em Teresina, realizando mais um trabalho. Conheço também os seus livros, né? O professor Jairo também tem atuação como editor de livros e tem contatos também de editoras, né, professor Jairo? Isso. E, assim, eu sou entusiasta, né, do seu trabalho. Apresentei aqui para as meninas, minhas colegas aqui do mestrado, que também gostaram bastante, né? Professora Francisca, que fez a referência especificamente do capítulo 10, das técnicas, né, estratégias para trabalhos em grupo. E aí, professora Andréia, eu acredito que nesse feriadão muita gente não pôde participar conosco, né? Mas, assim, fica gravado e aí eu creio que já recebi aqui algumas mensagens de pessoas que disseram que vão assistir no momento posterior, né? E, assim, só agradecer mesmo às minhas colegas, primeiramente, aqui, que estiveram conosco, construindo esse trabalho, que é a professora Gildênia, a professora Francisca, a professora Bartira, que nos tem dado, assim, muito apoio e muito empurrão, né, professora Bartira? Sempre nos colocando, assim, não nos tirando sempre a gente da zona de conforto, sempre nos colocando, assim, para trabalhar. Eu agradeço por isso, porque nós precisamos mesmo. A professora Andréia, eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-la, mas sei dos referenciais também. Então, assim, desde já agradeço a sua colaboração aqui também com a gente, professora. Aos colegas que estiveram também projetando aqui as nossas imagens aqui e também os slides, obrigado pela participação. Novamente, ao professor Jairo. E se tiver alguma pergunta, algum questionamento, eu creio que os colegas, a Francisca e a Gildênia, e nós também estaremos à disposição. No mais, só agradecer mesmo. Obrigado a todos. Também agradecer as mensagens dos colegas que estiveram no chat participando, né, parabenizando, enfim, de alguma maneira participando. Então, obrigado a todos e estamos Cleidson, aqui. Obrigada por você. Obrigada pela participação de vocês, né? As pessoas estão tímidas, já faz 3 semanas que tem uma certa timidez rolando na audiência, as pessoas estão mais parabenizando do que exatamente perguntando. Eu acho que porque, né, a gente demora um tempo para a gente poder sedimentar, entender, né? Então, às vezes, a pergunta não surge logo de cara, né? As pessoas têm, de alguma forma, nas lives aqui, mais parabenizado pelos conteúdos. Eu acho que depois, num processo reflexivo, né, mais adiante, vão pensar. O que eu gosto muito dessa técnica 66, né, Phillips 66, é justamente porque ela muda um pouco os modelos de aula, né, dentro de escolas que são muito tradicionais, de ensino muito tradicional, né? A gente sabe da importância da aula expositiva, de como a aula expositiva também proporciona aprendizagem, mas dentro do que a Francisca falou, de uma BNCC
que fala, que está assentada, apoiada, pelo menos teoricamente, numa questão mais democrática, né? O ensino colaborativo ele é mais adequado, né? Então, essa questão de você poder propor a elaboração de uma história em quadrinhos coletivamente, né, do professor poder lidar com as habilidades de cada um dos alunos, né, com os conhecimentos que já têm, conhecimentos prévios, lidar, né, com a possibilidade de desenvolver outros conhecimentos, outras habilidades tecnológicas, né? Isso é fundamental numa escola que frequentemente os alunos estão sentados todos em fileira, olhando quase que única e exclusivamente o quadro do professor que está lá na frente, né? Então, essa coisa de sentar e poder compartilhar, poder entender o papel do coordenador, entender qual é o papel do secretário, entender qual é o papel que vai empenhar ali, né? E que o resultado não é o resultado do indivíduo, mas é o resultado do coletivo, né? Trabalhando, eu acho que é muito legal, né? Para que a gente possa realmente construir esse princípio de uma sociedade democrática, né? E acabar com essa questão de um mérito individual, né? Porque na escola, de qualquer forma, quando os nossos alunos são aprovados, não é só o empenho deles, né? É o empenho dos professores e de toda uma equipe de coordenação pedagógica, de todo mundo fala que aquela criança possa, né, se desenvolver, tem uma equipe de bastidor que faz o seu trabalho. Então, achei muito legal, e mais legal ainda, porque é uma proposta também de um tempo relativamente curto, né? Ainda mais hoje, nesse mundo que a gente vive, do WhatsApp, né? Que as pessoas não têm muita paciência para desenvolver, né? Concentra a atenção, desenvolve um tópico e explora esse tópico de maneira mais intensiva. Então, achei muito bacana a apresentação de vocês, né? Acho que os meninos aqui, os alunos que estão assistindo, os professores que estão assistindo, vão, em algum momento, ter coragem, né, de colocar, de ensaiar isso em prática nas salas de aula. A Elaine aqui, que é aluna nossa também do PPGGEL, está dizendo, parabéns, pessoal, foi show. Foi show mesmo, foi muito, muito bacana as apresentações, né? Não sei se o professor Jairo gostaria de falar mais um pouquinho da sua experiência, a gente tem tempo, são 20h10, a nossa próxima live começa às 20h30. Então, se tiver pergunta ou se vocês quiserem dialogar, eu não sei para colocar na tela a Gildênia e a Francisca, se elas querem, na realidade, fazer alguma pergunta para o professor Jairo, enfim, falar alguma, né, complementar o que foi apresentado. Acho que é um momento aqui para a gente poder compartilhar. Se for necessário, pode me tirar também da tela, mas cabemos todos os 5. Então, Francisco. Professor Jairo, qual é a sua experiência? Tá me escutando? Só um instante. Acho que é aquilo mesmo. Então, professor Jairo, eu compartilhei com a professora Francisca, né, de experiências que eu tive a grata surpresa em participar, né, em que o Philips 66, até a gente está colocando aqui muito em relação ao quadrinhos, né, porque assim, o quadrinhos é a temática aqui central da nossa temática, né, mas tudo está agregado. Então, quando a Gildânia trouxe os teóricos, ela fez esse link, né, do visual, do auditivo, porque a ideia dos quadrinhos na nossa proposta é justamente envolver a criança, o adolescente e até o ensino do adulto através desse audiovisual, que é, inclusive, para nossos tempos aqui como
como sugere Castells ou Bauman, né, tempos líquidos, e o Castells nos traz a proposta da sociedade em rede, muito se traz desse visual, né? Hoje é muito complicado prender a atenção de estudantes em geral, e a gente pôde perceber isso na prática. Eu, na minha casa, aqui tenho dois abençoados, que um tem 10 anos e o outro tem 12, e para a gente prender a atenção deles na aula remota aqui, é bem complicado por toda essa gama de tecnologias que os envolvem, né, que os tiram a atenção. E eu estava exemplificando para a professora Francisca como o Philips 66, ele agrega tudo isso, porque ele te dá a oportunidade, como eu já expliquei para ela, que nós fizemos um exemplo desse na praia, né? Então, assim, foi colocado lá, era ensino de adultos, e, assim, surtiu muito efeito. Já fizemos também, tirando da sala de aula, colocando na cobertura de um prédio. Foi outro exemplo que nós fizemos, conduzidos pelo professor Jairo, né? Que eu tive a possibilidade de participar também. E, assim, foram experiências ótimas, porque a gente sai daquele ambiente de sala, mas continua compartilhando conhecimentos e trazendo toda essa linguagem geográfica, né? Que nos possibilita trabalhar com o Philips 66. Então, referência novamente ao professor Jairo, né, com quem eu tive essa surpresa de participar. E aí, professor, se o senhor puder nos contar um pouquinho dessas experiências, eu acho que seria bem interessante. Pois não, professor Clenson. Então, primeira coisa é a gente sair dessa mesmice pedagógica. Então, acho que o grande problema hoje de muitos docentes é justamente a mesmice. Então, é aquela coisa como a professora André mencionou aí, é um aluno atrás do outro, aquela disposição física das cadeiras, onde o aluno ou ele olha o quadro ou ele olha a nuca do companheiro. Então, não tem aquele envolvimento maior, não tem aquela interação. Então, o Philips 66 ele também vem quebrar isso aí. Então, quando nós fizemos na praia de Luiz Correia, não é isso, professor Clenson? Sim, Luiz Correia. Isso, nós fizemos lá na praia de Luiz Correia, nós estávamos ministrando o curso lá no Sesc Praia, em Luiz Correia, e aí nós retiramos os alunos adultos, lembrando que era o ensino andragógico, era o ensino para adultos, e nós os levamos para a praia, e lá na praia nós fizemos essa atividade e foi fantástico, ok? Foi um aprendizado interessante, divertido, lúdico, e certamente eu garanto que houve um aprendizado muito maior e muito melhor do que se nós estivéssemos apenas em sala de aula. Então, lembrando, o ensino em sala de aula ele não pode ser descartado, mas o professor ele tem que inovar também na sua prática pedagógica, na sua metodologia. Então, sair um pouco da sala de aula e sair se com um adulto já é importante, no ensino com crianças é muito mais importante. Então, sair daquela mesmice, trazer alternativas, conduzi-los para lugares novos. Aqui em Pernambuco mesmo, nós fazemos muito a questão de visitas, por exemplo, na aula de História, a gente leva a criançada para conhecer a sinagoga Carrauzu, lá no Recife Antigo, na Rua do Bom Jesus, a primeira sinagoga das Américas, de onde os judeus perseguidos foram expulsos e fundaram nada mais, nada menos do que a cidade de Nova York. Então, muita gente não sabe disso. Então, a gente leva esse público, tanto de criança, de adolescente, de adulto, leva lá na sinagoga, ministra uma aula prática com eles, uma vivência que muitos deles não sabiam. A gente leva lá para o Forte das Cinco Pontas, a gente conta a história de Frei Caneca, por que Frei Caneca não foi enforcado como os outros revolucionários, porque os carrascos se negaram a enforcá-lo. Então, essa história rica de Pernambuco, que infelizmente, muitos não têm conhecimento. E a gente faz Philips 66 nesses locais também, e faz na sala de aula. E assim eu acho importantíssimo. A gente faz atividades lúdicas,
a gente faz atividades criativas e o aluno, ele aprende, como muitos alunos chegam para mim e dizem: professor, eu gosto da sua aula porque a gente aprende brincando e sorrindo. E o Philips 66 contribui muito para esse aprender sorrindo e brincando. Eu achei bem interessante essa técnica, né? Porque envolve muitas coisas interessantes, né? A primeira coisa que eu destacaria assim é esse caráter democrático da sala de aula, né? Todos têm oportunidade de dialogar, né? Todos têm a oportunidade de colocar os seus pontos de vista, né? E uma multiplicidade de habilidades que aí vão sendo desenvolvidas, né? O aluno aprender a respeitar o próximo, o aluno aprender a se colocar, né? Na sociedade que nós vivemos hoje, o aluno, como o próprio texto lá disse, ele não precisa só acumular informações, ele tem que saber o que fazer com essas informações. Então, muitas vezes, nas nossas salas de aula, nós sabemos que tem alunos com potencial assim, incríveis, mas que muitas vezes nós não damos oportunidade para que esses alunos se mostrem. Então, numa atividade como essa, esse aluno se mostrar, né, com certeza vai ser bem mais favorável. E aí, como o professor colocou, tem a questão da ludicidade. Dependendo da faixa etária dos nossos alunos, isso vai ser muito importante, porque eles vão dar importância ao que eles estão aprendendo. Então, isso é um passo bem interessante, porque eu não vou aprender o que não me interessa. A partir do momento que você propõe uma atividade onde o aluno ele reflita, onde o aluno ele se sinta importante, eu acho que isso já é um bom caminho andado. Então, eu estou assim, bem entusiasmada com essa técnica. Já estou pensando nos meus alunos de ensino médio, mas também nas minhas crianças, né? São muitas vezes alunos muito retraídos, dependendo de onde você está, né? Se for uma periferia, então, aquele aluno ele tem medo, inclusive, de levantar a mão para pedir a fala. Então, numa situação como essas, né? O fato deles se colocarem ali em grupos menores e depois se colocarem para um grupo maior, vai favorecer, com certeza, toda a construção, né, do conhecimento por eles, a obtenção dessas habilidades, trabalhar essas habilidades de falar, de ouvir, de pensar, de se expor. Então, assim, professor Jário, eu gostaria muito de agradecer por você ter trazido essa contribuição valiosa para nós e ter, assim, ao Cleidson também, que é sempre um parceiro, né, a Gildênia também, e aos professores do PPGGEL por estar proporcionando discussões tão importantes, né, e tão pertinentes, né? Nós, professores de geografia, necessitamos cada vez mais ter acesso a essas discussões para que a gente rompa realmente com o modelo. E aí, como a professora Andréa colocou, a aula expositiva ela é necessária, né? Mas precisa ser mesclado. Outras alternativas devem existir, devem ser colocadas para os nossos alunos. Afinal de contas, o mundo não é uma única coisa. Nós temos várias coisas à nossa disposição, vários conhecimentos, várias ferramentas, e o nosso aluno ele precisa estar preparado por isso. Então, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, né, de estar participando de um debate tão importante. Gildênia, você tem alguma questão a fazer, algum comentário para concluir, enfim, ou para debater com o professor Jairo? Oi, conseguem me ouvir? Estava travando Sim. aqui. Ok. Então, gente, eu só tenho também a agradecer pela oportunidade de estar aqui, tanto aprendendo quanto compartilhando conhecimento com todos vocês, professores, colegas de profissão, com certeza, cada um com a sua bagagem de conhecimento, a sua bagagem de experiência, e que isso traz uma riqueza muito grande para quem está ainda na graduação, nosso público, a grande parte ainda está na graduação, para quem está em um programa de pós-graduação, e essas experiências, elas são válidas. Eu fiquei muito feliz quando o professor Jairo
afirmou que ele consegue aplicar a mesma prática metodológica no público da educação básica e também no público da graduação e da pós-graduação. Olha aí, como a gente não precisa de muito para fazer algo diferente. Nós não precisamos de tantos recursos para fazer algo que chame a atenção do nosso aluno, que traga esse aluno para a sala de aula, que faça com que aqueles conteúdos que ele está aprendendo façam sentido para ele. Tá? Eu sou totalmente a favor da teoria da aprendizagem significativa, a que eu mencionei no início, porque ela é uma teoria que você lê do início ao fim e você consegue perceber que ela funciona na prática, que os princípios dela são aplicados em sala de aula, e que se o professor conseguir trazer o aluno para ele, conseguir motivar esse aluno, o feedback que o professor tem de volta é muito gratificante. O professor se sente também empolgado, entusiasmado em ministrar uma aula melhor, porque ele sabe que teve um retorno dos seus alunos. Né? Então, é muito importante compreendermos e ficar essa dica para nossas aulas, para as nossas práticas em sala de aula, que não precisa de muito para que nós possamos fazer o diferente, para que nós possamos atuar em sala de aula com os nossos alunos e fazer com que esses alunos gostem da escola, com que eles gostem de estar ali, porque os nossos relatos, na maioria deles, da educação básica em especial, são de alunos que não gostam de estar na sala de aula, eles vão por obrigação. Ou o pai manda, ou a mãe manda, a maioria deles vão por obrigação. Hoje em dia, infelizmente, nós observamos muito isso em sala de aula. E por que gera esse tipo de sentimento? Porque, às vezes, o professor não está conseguindo trazer um pouco o aluno para ele, trazer o aluno para suas aulas. E o aluno também não vai se sentir motivado em um ambiente que ele já esteja, digamos assim, atrasado em relação às inovações que o mundo oferece. Não que a escola seja isso, mas o professor tem que permitir que o aluno demonstre esse desejo de estar ali na sala de aula, para que isso faça sentido na vida do professor. Mas não também no sentido do professor se cobrar como ele sendo o único responsável por isso. A entidade família e escola precisam caminhar de mãos juntas, de mãos dadas, para que toda essa construção possa fazer sentido para a vida do aluno. Tá? Então, era isso, agradeço a todos vocês, agradeço a professora Bastira, a professora Andréia, professor Jairo, professor Clendson, professora Francisca, meus colegas de turma que estão aqui participando do mestrado, estão participando também no chat, muito obrigada pelos comentários de todos, fico feliz pela participação de todos, e é isso. Meu computador também está travando o som, então por isso, gente, eu gostei muito de escutá-los, acho que é bem legal a gente pensar que, como a Gildânia falou, que às vezes a gente não precisa de muitos recursos nem muito dinheiro, né? A gente precisa ter conhecimento de algumas metodologias, às vezes de algumas técnicas. A gente tem que também vontade, né, de se aprimorar, de estudar. Essa é a vida do professor, né? Estamos sempre todos estudando o tempo todo. E pensar numa escola que possa ser um pouco mais criativa, né? Que estimule a criatividade dos nossos alunos, que eles possam de refletir, pensar, se posicionar, né? Se colocar no contraditório. Acho que essas são as questões importantes, eu acho que para essa educação do século XXI, né? Eu acho que o que Francisca falou, a gente não do relato do Jacques Delors, né, a educação para o século XXI, que falava no aprender a aprender, no aprender a, né, o aprender a conhecer, falava dos pilares, né?
de saber viver em conjunto, né? Saber conhecer, saber fazer. Eu acho que essa escola é a escola que a gente precisa possibilitar para os nossos alunos, né? Aprendizagens que vão além da teoria, que possam ser utilizadas na prática, enfim. Olha aí a Eliana pedindo que gostaria de ter acesso aos slides, né? A gente tem colocado todo o material no Drive. Então, Eliana, provavelmente você vai encontrar lá, não sei se exatamente hoje, mas a professora Bartira tem compartilhado todo o material do curso. No mais, gente, agradecendo mesmo muito a presença de vocês, a parceria, né, com os alunos da pós-graduação, com o professor Jairo. Eu acho que tem sido bastante rico essas discussões, e isso faz também com que os nossos alunos da graduação, né, possam refletir mais sobre essa questão da importância, né, do nosso papel como professor, e que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa planejar, né, há um planejamento para a utilização das técnicas, para a utilização, o uso de recursos didáticos em sala de aula, não cai do céu, né? Às vezes a gente tem que preparar o material com muita antecedência, enfim. Acho que todas essas questões que a gente já vem falando nas lives anteriores, né? Então, agradeço muito a presença de vocês, Natanael dizendo que as informações foram muito pertinentes, esclarecedoras. Tem muita gente aí, o Rafael Marques, dizendo que as apresentações foram excelentes, enfim. Parece que ninguém tem dúvida de novo hoje, né? Vai ficar para uma próxima. Então, obrigada, João, obrigada, Francisco, obrigada, Cleidson, e especialmente o professor Jairo, né? E professor Obrigado. Jairo, só para dizer, fui a Recife a coisa de... vai fazer agora 2 anos, né? Por causa da pandemia, mas é muito significativo. Forte de 5 Pontas, eu estudei na época em que eu fazia mestrado. Eu sou arqueóloga. E a minha professora de arqueologia histórica deu exatamente o Forte de 5 Pontas para a gente poder analisar, né? Então, para mim, foi uma satisfação a última vez que eu a Recife ir ao Forte de 5 Pontas, e também fiz questão de ir no Forte Orange, né, levar minhas filhas para conhecer. E a sinagoga, eu estava no cemitério, muito legal, eu fiquei impressionada com a sinagoga, né? Achei uma coisa assim fantástica a história, a gente ficou horas lá olhando os materiais e tentando entender um pouquinho a história daquele lugar, daquele pedaço. Então, eu acho que faz uma significativa diferença, né? Esse tipo de ensino que olha, né, para o externo, para a comunidade, para a cidade, para os lugares. Então, foi muito legal a sua fala. Grata. Ótimo conteúdo, professores, parabéns a todos vocês, especialmente ao meu amigo Cleidson e ao professor Jairo Freitas. Quem está falando é o Ítalo Marcelo. E assim, gente, a gente finaliza, porque agora vem o professor Antenor, né, que atualmente está como diretor do IFP de Valência, foi nosso aluno da pós-graduação em Geografia e trabalhou com a questão da charge no livro didático. Então, hoje ele não vai falar exatamente de charge, provavelmente ele vai falar